Paz do Senhor Jesus Cristo, a você que está ouvindo essa mensagem. E Deus colocou no meu coração hoje a sua palavra que fica em Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 9. Certo dia, por volta das 3 da tarde, Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado. Todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa, para pedir esmolas a quem entrasse no templo. Quando ele viu que Pedro e João iam entrar, pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele. Olhem para nós, disse Pedro. O homem olhou fixo o olhar neles, esperando receber alguma esmola. Pedro, no entanto, disse: Não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levante-se e ande. Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se. No mesmo instante, os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos. De um salto, ele se levantou e começou a andar. Em seguida, caminhando, saltando e louvando a Deus, entrou no templo com eles. Quando ouviram caminhar e ouviram louvar a Deus, todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na Porta Formosa e ficaram perplexos. Admirados, correram todos para o pórtico de Salomão, onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles. Nessa mensagem que nós meditamos, um coxo era colocado todos os dias na porta do templo para pedir esmolas. Quando, um certo dia, 2 homens escolhidos de Jesus, os seus discípulos, eles iam orar no templo. E aí eles se deparam com este homem pedindo esmolas. E Pedro e João falam que não tinha ouro nem prata, mas pediu para que ele se levantasse em nome de Jesus. E esse homem foi curado em nome de Jesus. O Senhor Jesus usou esses 2 homens, Pedro e João, para curar este homem. Quando esse homem foi curado, a sua alegria foi tão grande que ele entra na igreja saltando e louvando a Deus. O milagre mudou a sua vida. Jesus o curou das pernas e esse homem começou a andar. A partir daquele momento, a sua vida seria outra. A partir daquele momento, ele poderia parar de pedir esmolas, ele não dependeria mais das esmolas dos outros. E aí ele poderia arrumar um trabalho e ter uma vida digna. Quantas coisas novas esse homem, a partir da cura, poderia fazer? O tempo que ele perdeu com a doença não poderá ser recuperado, mas a partir dali a sua história estaria sendo escrita de uma maneira totalmente diferente. Deus usou 2 discípulos, Pedro e João, para curar em nome de Jesus. Pedro e João eram homens simples, desprovidos de riquezas, mas foram eles que Jesus escolheu para fazer parte dos seus 12 discípulos, para andar com Jesus e aprender tudo do Mestre, tudo que ele tinha a ensinar, a palavra de Deus, os evangelhos. Esses homens simples do campo, da pesca, foram escolhidos por Jesus. O que o Espírito Santo fala ao meu seu coração a respeito desta mensagem? A maneira que Deus olha para nós não é a mesma que o mundo vê. Deus olha para nós. Deus olha para dentro de nós. Deus olha o nosso coração, a nossa alma. O Senhor não julga pela aparência, sim o nosso interior. Nós somos importantes para o Senhor.
Então, não se importe se as pessoas não te valorizam. Olhe para o alto e veja o Pai que te ama e pensa bem ao seu respeito e que acredita em você, nos seus sonhos e projetos, na sua capacidade. Esses sonhos e projetos, se você colocar diante de Deus, diante do Pai, e descansar, no momento certo, na hora certa, irá se realizar. Mas você tem que descansar no Senhor e crer que Ele vai fazer. O Senhor Deus, o nosso Pai Celestial, Ele muda a história de quem Ele quer, na hora que Ele quer. Deus, Ele tem misericórdia de nós. Ele pode mudar a minha e a sua vida. Mas nós temos que ter fé e não podemos duvidar do poder de Deus. Deus pode mudar qualquer história. Assim como Ele mudou a história deste homem, Ele pode mudar a minha e a sua história. Mas nós temos que crer no Senhor, não podemos duvidar. Aquele coxo do começo do texto, a sua história foi mudada. Ele foi curado pelos discípulos em nome de Jesus. Ou seja, Jesus o curou. Jesus usou aqueles 2 homens simples para que fizesse a obra. Mas quem curou foi o Mestre. E o Espírito Santo fala para mim e para você que Ele pode mudar a nossa história. Jesus, Ele pode fazer qualquer coisa. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus sabe. Então, coloque diante de Deus, diante do Pai, em nome de Jesus, os seus problemas, coloque seus sonhos, seus projetos, seus objetivos, coloque tudo diante de Deus e descanse. Confie no Senhor. Se você almeja uma cura, um emprego, a libertação do seu filho, da sua filha, a libertação do seu marido, a conversão da sua família e tantas outras coisas. Coloque diante do Senhor agora. Coloque diante do Senhor. Fala, Senhor, eu coloco diante do Senhor os meus projetos, os meus sonhos, os meus objetivos. E aí você vai falando para o Senhor tudo o que está no seu coração. Você vai falando para o Senhor seus problemas e coloque diante do Senhor. E fale, Senhor, eu quero descansar no Senhor. E confie no Senhor. Se você confiar no Senhor verdadeiramente, você vai descansar. E aí Deus vai começar a trabalhar na sua vida. E também fale para o Senhor que você quer um coração bom. Fale para Jesus, para Ele te dar um coração puro e quebrantado, um coração de carne, um coração temente a Ele. Peça transformação de caráter, de mente para Jesus. Fale isso também para o Senhor, que você quer ser transformado por Ele, transformada por Ele, que você quer que o seu interior seja também transformado, né? Porque nós não tem problema de nós pedirmos coisas para o Senhor, coisas materiais. Não tem problema da gente pedir cura, a gente tem que pedir sim, cura, prosperidade, né? Mas nós temos que pedir também fé, nós temos que pedir também para o Senhor nos dar o fruto do Espírito, nos dar uma vida cheia da Tua presença. Nós temos que também pedir para o Senhor uma transformação de caráter, de mente, para que nós possamos ser usados pelo Senhor. Nós temos que querer ser pessoas melhores, nós temos que pedir para o Senhor para nos dar amor, para nos dar bondade no coração. Nós temos que pedir para o Senhor o amor ao próximo. Nós temos que pedir para Jesus, para o seu Espírito, nos ensinar a amar. Nos ensinar a ter empatia pelas pessoas, a ser uma pessoa boa. E Deus falou isso no meu coração. Jesus está falando agora no meu coração. Que nós temos que pedir também isso para Ele. Uma transformação de mente, de caráter. Nós temos que pedir para Jesus para que nós parecemos com Ele. Porque o Senhor nos chamou, em primeiro lugar,
para nos parecermos com o Mestre, com seu Filho amado Jesus, o nosso irmão mais velho. Nós somos chamados para isso, para parecer com Ele. Então nós temos que pedir isso para o Senhor. Não ser igual a Ele, porque jamais seremos, nós somos pecadores, nós temos pecados, mas nós temos que pedir para parecer com Ele. Nós temos que pedir para o Espírito Santo nos ajudar a obedecer a palavra do Senhor todos os dias. Nós temos que pedir para o Espírito Santo que nos ajude a nos arrepender, que fale o nosso coração para nós nos arrependermos dos nossos pecados, perdoar também as pessoas. Nós temos que pedir para o Senhor, porque se dependermos de nós, nós não iremos conseguir, porque a nossa carne milita contra o Espírito todos os dias, em todos os momentos. É uma guerra entre a carne e o Espírito. Então nós temos que pedir isso para o Senhor. Então hoje entregue tudo para Jesus e descanse no Senhor. E espere nele. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Deus, Ele não dorme, Ele está sempre cuidando de nós. Essa é a mensagem de hoje. Receba em nome de Jesus, porque eu já recebi. Tenha um dia muito abençoado na presença do Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.